Fala pessoal, muito boa tarde, tudo bem com vocês? Carlos Cripto na área, começando mais uma análise aqui no canal da CryptoTrade. Hoje, dia 9 de outubro de 2024, agora são aproximadamente 6h10 da tarde, um dia bastante volátil no mercado, Bitcoin corrigindo aí próximo à região dos 60 mil. Vamos começar pela análise aqui no gráfico e posteriormente a gente discute um pouquinho sobre a ata do FONC, que foi compartilhada lá nos Estados Unidos. Então, pessoal, estávamos nessa região aqui, né, com o preço brigando nessa resistência, né? Teoricamente, a gente viu como o conflito de interesses aqui foi bastante grande, de acordo com o fechamento desses candles, né? E aí, a partir de 3 candles fechando, a gente colocou, né, a necessidade, caso os compradores quisessem buscar ali a nossa região de patrulha, haveria necessidade de fechar acima, né, com o volume comprador. Se você perceber, não aconteceu, né? O mercado ele continuou fechando abaixo da nossa resistência, né? E aí o mercado acabou vindo próximo aqui ao nível dos 61,5, né? E aí percebe-se que o nosso suporte diagonal foi de grande valia, porque primeiramente houve uma retração nessa região, né? Os compradores querendo manter a estrutura e você percebe ao mesmo tempo uma estrutura descendente, né? Inclusive, a gente fez a marcação aqui desses topos descendentes, né? Ou seja, era uma referência de preço, teoricamente era mais para você entender em que momento o mercado se encontrava e acabou que respeitou mais uma vez antes de vir aí de fato uma correção mais acentuada, tá? Então assim, vai se enquadrando dentro daquilo que a gente viu de cenário lá atrás, né? Desde do fechamento ali do semanal, né? A questão da estrutura de preço, né? Com topos descendentes vindo aí desde o topo anterior, né? O topo maior. Então a gente já estava com uma perspectiva não muito boa, né? Isso foi passado nas análises dos dias anteriores e vem se concretizando de uma forma até mais rápida do que eu imaginava, tá? E aí, pessoal, automaticamente vamos utilizar isso aqui com uma nova resistência, essa marcação, né, devido ao rompimento. E aí a gente chega novamente próximo à região de virada de dezena, ou seja, próximo aos 60 mil dólares. E aí eu vejo três possibilidades acontecendo aqui. Porém, acredito que uma seja mais provável, até pela estrutura de preço, né, que está sendo formada nesse momento. Então, aqui provavelmente o preço não deve passar direto, pode ser que role uma briga acirrada, nada muito drástico como foi aqui anteriormente, mas acredito que deva haver uma retração próxima a essa região. E em um cenário muito positivo, né, seria a formação de um fundo duplo aqui, e os compradores novamente tratarem de jogar o preço para cima. Tá? Essa é uma hipótese que a gente deve considerar, então por isso a importância, né, de se permanecer online quando o preço estiver nessa região, justamente para você verificar, né, se os compradores terão a audácia, a capacidade de conseguir tal façanha, seja reduzindo o tempo gráfico, né? Você pode colocar, por exemplo, uns 5 minutos, 15 minutos, verificar os candlesticks serem formados, né? O volume, tudo isso é importante. Uma segunda hipótese seria um fundo um pouco mais ascendente, ou seja, não chegaria nem aqui na região dos 60, o que eu acho mais difícil pela estrutura de preço atual.
mas você pode colocar no radar. E a terceira, que eu acho mais provável, que é o rompimento, tá, da região dos 60 mesmo. E aí, evidentemente, pode ser que haja uma briga aqui, né? Os compradores tentando querer empurrar novamente o preço acima e os vendedores segurando para posteriormente a gente vir para o nosso suporte diagonal, unificando aqui esses fundos ascendentes desde a região dos 49 mil. Então, basicamente, são essas três hipóteses que você deva considerar. Eu acredito, né, que irá prevalecer a terceira, né? Eu não acredito que possa acontecer um fundo duplo aqui ou ascendente, até em vista, né, do fluxo no livro de ofertas, né? Se você perceber, aqui próxima à região dos 60, já não é mais aquela quantidade expressiva de lotes, né, posicionados. Se eu não me engano, eram em torno de quase 20 milhões de dólares a serem executados nesse nível. Hoje já está pela metade. Então você já percebe um pouco mais de fragilização nessa região em vista do que foi, né, a briga de foice ali anteriormente, tá? E também não podemos descartar, né, uma eventual briga nessa região próxima que está o preço atual, até pela quantidade de lote que também tem presente aqui, né, na região dos 60.600, 60.500. Então pode ser que haja uma briguinha aqui, eventualmente, antes de buscar essa região dos 60. Mas de qualquer modo, é importante salientar a região mais forte, né, que é o que a gente mudará aí de nível, né, de estrutura, que é a região dos 60. Então você já percebe, né, que nessa região já tem uma retração dos compradores, né? E a gente precisa aguardar para de fato concretizar, né, a chegada do preço aqui nessa região e eventualmente a partir daqui a gente irá conseguir, né, dar sequência na análise e verificar se de fato uma das três possibilidades, né, citadas aqui irá acontecer. Então, fundamental acompanhar. Eu sugiro você que tá nesse começo aí, tá querendo acompanhar o mercado, né? Coloque um alarme aqui nessa região. É importante para você pegar ao vivo mesmo, né? Analisar e perceber o quão direcional é esse mercado, entendeu? Então, é importante ter tempo de tela também para você conseguir pressagiar aí a movimentação do preço. Beleza, pessoal? Então, acredito que é isso. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o compartilhamento da ata do FONC lá nos Estados Unidos e a possibilidade de relação com essa movimentação hoje, aqui no Bitcoin, né? Então, o resultado lá foi compartilhado às 3 da tarde, aqui, horário de Brasília. E, ao que parece, né, eles reforçam, né, a ata do FONC reforça a dependência nos dados para definir cortes futuros, tá? Ou seja, não tem nada garantido que na próxima reunião do Fed, né, no comando de Powell, eles irão mais uma vez cortar a taxa de juros, tá? Então isso não é 100% e pode ter trazido aí um pouco de ruído, principalmente para o mercado cripto, né? Em vista até do horário que foi compartilhado, se você pegar foi 3 da tarde, né? E logo às 3 da tarde começou aqui o movimento verticalizado, né? Tudo bem que o price action ele também contribuiu, né? Você já tinha um mercado descendente, seja por topo, seja por fundos, mas a gente pode tratar como coincidência também, né? Não sei. Interessante.
E aí, eu vou dar uma lida aqui nesse último parágrafo. Cita, né, então, que na reunião a ata da última reunião do FONC, né, revelou que a maioria substancial das autoridades apoiou o início da flexibilização da política monetária, com um corte de 0,5% na taxa básica de juros. Mas pareceu haver ainda mais concordância em não se tratar de um ritmo específico de cortes no futuro, ou seja, eles não cravaram que na próxima reunião haverá mais cortes. Os defensores do corte de 0,5 percentual destacaram que essa recalibração da postura da política monetária começaria a alinhá-la melhor com os indicadores recentes da inflação e do mercado de trabalho, disse a ata. Outros observaram que havia um argumento plausível para cortar os juros na reunião de julho e que os dados desde então só reforçaram o caso de uma política monetária mais flexível. Alguns participantes, no entanto, apoiaram apenas um corte de 0,25 percentual, enquanto alguns outros indicaram que poderia ter apoiado tal decisão. Então, basicamente, eles acabaram jogando um balde de água fria em relação à expectativa de mais cortes na taxa de juros na próxima reunião do Fed, né? E todo mundo sabe que redução de taxa de juros, isso pode aumentar o apetite por risco por parte dos institucionais e fazendo com que os ativos de renda variável passem a valorizar. Obviamente, todos aqueles que tenham fundamento, tá? Então, não é qualquer coisa que vai ganhar aí de forma substancial volume. Então, isso é importante também salientar. Em relação às bolsas lá nos Estados Unidos, interessante que acabou não acontecendo nenhum tipo de ruído e todas performaram de forma positiva, né? S&P subindo 0,71, Dow Jones 1,03 e Nasdaq 0,60. Então, é isso, pessoal. A gente vai acompanhando aí o mercado, as marcações, as regiões aí potenciais para mudança de panorama, né? E a gente retorna amanhã com uma nova análise. Beleza? Agradeço aí novamente. Se você está chegando agora, não esquece de curtir, comentar e compartilhar aqui no canal. Ok? Valeu, grande abraço.